E aí no último ponto que a gente parou foi esse aqui. Trabalhar todos os elementos, um por um, dessa responsabilidade civil que a gente vai chamar de responsabilidade civil subjetiva ou responsabilidade civil clássica. Para a maioria da doutrina, a responsabilidade civil clássica ou subjetiva é a regra do Código Civil. Então, para a maioria da doutrina, essa aqui é a regra, conforme se nota, especialmente nos artigos 186 e 927. Nós já vimos esses dois artigos, que é um do ato ilícito, ele está inclusive aqui em cima, aquele que por ação, omissão, voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, nós vimos, violar direito e causar dano a outrem, ele acaba cometendo um ato ilícito, e a gente viu o 927 lá que diz o seguinte: aquele que comete um ato ilícito tem o dever de indenizar a parte que sofreu o dano ali. Ok. Isso são, vamos dizer assim, isso é um desenho por trás daquilo que a gente está chamando de responsabilidade civil clássica ou responsabilidade civil subjetiva. Qual é a grande diferenciação para a gente falar em responsabilidade civil subjetiva? É que ela demanda a análise de culpa. E essa culpa aqui, como nós já vimos e vamos revisar hoje, é uma culpa em um conceito bem amplo. Não é a culpa como a culpa do direito penal. É uma culpa ampla que vai abranger aqui, inclusive, o dolo, né? A conduta é provocada de maneira intencional. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em conduta aqui, necessariamente estamos tratando tanto da ação quanto da omissão. Então, veja, para você pensar em um elemento capaz de justificar uma responsabilidade civil, a conduta que a gente vai chamar aqui é uma conduta que pode ser tanto por ação quanto por omissão. Mas essa omissão deve ser, entretanto, aqui é necessário que haja um dever jurídico de praticar o ato. Então, a omissão ela só pode configurar aqui uma conduta para fins de responsabilidade civil se essa omissão ela tiver demonstrando uma violação de um dever jurídico de praticar aquele ato. Vamos pensar num exemplo besta aqui, que inclusive é muito comum. Você para o seu carro, estaciona o seu carro numa determinada rua. O que você faz? Você esquece, ou seja, você se omite da obrigação de puxar o freio de mão, deixa o carro desengatado ali sem puxar o freio de mão. Por alguma, sei lá, alguma questão ou alguma circunstância qualquer, você não nota que o carro está ali sem puxar o freio de mão, sai dele e na hora que você percebe o carro está andando de forma involuntária ali, né? Ele saiu descendo a rua sem que você quisesse que aquilo acontecesse. Então veja, seria um exemplo aí de omissão de um dever de cuidado. Seu dever de cuidado é parar o carro, estacionar, verificar todos o freio ali, se o carro está engatado, se ele está realmente estabilizado no local em que você parou. Por que isso? Porque existe um dever jurídico de tomar esse cuidado com relação ao veículo quando você estaciona ele. Então, para dizer assim, de forma bem simples, que a conduta para responsabilidade civil pode ser uma ação, pode ser uma omissão, então condutas de forma bem, por um contexto, um conceito bem amplo, vamos dizer assim. Outro ponto que você tem que tomar cuidado é que essa conduta deve ser voluntária. O que significa essa voluntariedade? Ela tem exatamente o mesmo raciocínio lá do direito penal. Significa que a conduta deve ser controlável pela vontade. Então, quando você pensa aqui nos atos reflexos, né, que eles falam lá no direito penal, ou que é, por exemplo, o caso em que você está lá no médico e o médico bate naquele ponto específico do seu joelho lá e você dá um chute nele, enfim. Ou quando você toma um susto, né, e reage a um determinado susto, que a gente vai chamar aí de conduta totalmente involuntária. Para essas situações não tem como você falar que é um elemento que vai preencher aí os requisitos para falar em responsabilidade civil, muito menos para falar em responsabilidade criminal. Então, pensar sempre que ela deve ser voluntária, ela tem que ser uma conduta, uma ação, omissão
mesmo que seja uma omissão, mas uma omissão que foi controlada pela vontade ali, ou poderia ter sido controlada pela vontade. Ok? E a gente segue. Destaquei a culpa aqui, como eu falei para vocês, porque ela é o grande diferencial da responsabilidade civil subjetiva. Como assim é o grande diferencial? Quando você fala em responsabilidade civil subjetiva, é porque existe a responsabilidade civil, diferente da responsabilidade civil objetiva, que independe da análise de culpa. Então, para dizer para vocês o seguinte, a culpa aqui ela é o grande diferencial da responsabilidade civil subjetiva, é ela que vai qualificar a responsabilidade civil aqui como o que vai diferenciar ela da responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Por que subjetiva? Porque você depende da culpa daquele sujeito ali a quem você está imputando a responsabilidade. Diferentemente da responsabilidade civil objetiva, como eu falei para vocês, que vai independer aqui, como a gente descreveu, da análise da culpa. Ok. Essa culpa aqui, essa culpa é genérica. O que isso significa? Significa que ela abrange tanto engloba tanto a culpa, que a gente vai chamar de culpa estrita, ou vamos colocar assim, ela abrange tanto o que engloba tanto o dolo, que a doutrina do direito civil vai chamar de culpa grave, quanto a chamada culpa estrita, também conhecida como culpa leve. Vou entrando aqui. Esse negócio do hoje vai sim. Esse negócio é o material, vai sim, vai ser disponibilizado para vocês, beleza? Toda aula eu vou enviar esse documento do Word aqui e cada aula a gente vai aumentando o conteúdo dele, fazendo um cadernão aí para você ter no final do semestre um material legal para poder estudar. Então vamos lá. Essa culpa, ela é uma culpa genérica porque ela engloba tanto o dolo, que na doutrina do direito civil vai ser chamado de culpa grave, quanto a culpa estrita, que vai ser chamada de culpa leve aqui. Então vamos pensar no primeiro momento. O que é isso que nós estamos denominando de culpa grave? Ou dolo. Como mencionei para vocês, entre aspas, porque não é uma expressão técnica para o direito civil. Aí o que eu falei para vocês? Ó, vai fechar em 10 minutos. Então, o que a gente precisa pensar aqui? Que essa culpa grave aqui, ela tem exatamente o mesmo raciocínio lá do direito penal. Então, basicamente é uma violação intencional de um dever jurídico com o objetivo de prejudicar outra pessoa através de uma ação ou omissão voluntária. Então, qual é o grande X da questão aqui? É essa palavra intenção. A culpa grave ela se qualifica pela intenção do sujeito em causar aquele dano, em violar um direito e causar um dano. Então, é aqui exatamente o mesmo raciocínio que a gente tem lá do dolo. Vou colocar isso aqui. É o dolo lá do direito penal. Quando você tem uma conduta e essa conduta ela é intencionalmente visando prejudicar outra pessoa ou visando causar aquele dano, né? Visando realmente gerar prejuízo naquela outra parte ali. Tomar cuidado que essa culpa aqui é diferente do dolo enquanto defeito do negócio jurídico. Então, só para lembrar aí que a gente tem lá nos negócios jurídicos a figura do dolo, que é aquela figura de induzir alguém, a outra parte, ao erro. Isso é a ideia do defeito do negócio jurídico aqui. Então, só tomar cuidado porque, e aí eu insisto para vocês, aqui no direito civil a gente não
tecnicamente não deveria falar dolo, porque o dolo para o direito civil é aquele defeito do negócio jurídico em que uma parte induz a outra parte ao erro. Quando eu, por exemplo, vendo um relógio Rolex falsificado por Luan, falando para ele que é um relógio original que custou 20 mil reais. Então, veja, eu estou agindo de forma dolosa no sentido de produzindo um erro na mente do Luan para ele poder celebrar aquele negócio jurídico comigo. Então, esse dolo para o direito civil é o defeito do negócio jurídico. O termo técnico mais correto é culpa grave. O que é a culpa grave? É a intenção, a conduta praticada de forma intencional a prejudicar e causar dano a outra pessoa. Beleza? E aí, no outro sentido, ou melhor, que eu estou lembrando aqui, o que a gente precisa tomar bastante cuidado com relação à culpa grave aqui no direito civil? Caramba. O que a gente precisa tomar cuidado aqui? Quando a gente fala de culpa grave, qual que é vamos dizer assim, a consequência? Por quê? Lembrar que a indenização mede-se pela extensão do quê? Do dano. Então veja, se a indenização ela vai ser medida pela extensão do dano, qual que é a razão de ser para eu poder falar em analisar uma culpa grave ou uma culpa leve? Para que eu vou diferenciar se o sujeito agiu de forma intencional ou se ele agiu de forma descuidada, vamos dizer assim? E a resposta vem da seguinte disposição. Essa ideia de que a indenização mede-se pela extensão do dano, ela está aqui no artigo 944. Ok. Então, vejam o seguinte, eu vou abrir ele aqui para vocês. Quando a gente abre o Código Civil aqui, artigo 944, a indenização mede-se pela extensão do dano. Ok. O que a gente precisa destacar aqui? A gente precisa destacar esse parágrafo único, que eu vou inclusive copiá-lo aqui. O parágrafo único diz o seguinte: se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, e aqui é onde está o X da questão, vamos dizer assim. Isso aqui é o que vai fazer razão para a gente diferenciar a culpa grave da culpa leve. Por quê? Porque se o juiz verificar que existe uma desproporção muito grande entre a gravidade da culpa, então o sujeito ele agiu em uma culpa leve, ele foi descuidado, vamos dizer assim, ele agiu de forma imperita, ou mesmo ele agiu de forma imprudente. O juiz pode reduzir a indenização. Então vamos pensar num exemplo aqui, que inclusive foi o exemplo que eu trabalhei com vocês em sala de aula. Você tá com raiva do seu coleguinha, e aí o que você faz? Você vê o celular dele na cadeira ali, você pega o celular, um iPhone XR, de, sei lá, 7 mil reais, e pega o celular e taca na parede, puf, de forma intencional, com vontade de quebrar aquele celular e fazer raiva no seu coleguinha. Então veja, existe responsabilidade civil, existe uma conduta, no caso aqui, arremessar o celular do coleguinha na parede, existe uma culpa grave, você fez isso de forma intencional, existe um dano, o celular quebrou, não serve para mais nada, e você relaciona esse dano com essa conduta culposa. Então você preencheu os 4 requisitos para falar em responsabilidade civil. Qual será a consequência? Ou seja, qual será o resultado dessa equação responsabilidade civil? Você terá que indenizar. Por quê? Porque a indenização ela se mede pela extensão do dano. De modo que você terá que pagar para o seu coleguinha, ou sei lá, os 7 mil reais que ele pagou nesse celular. Ok, esse seria o nosso primeiro exemplo. Aí vem o segundo exemplo. Qual é o segundo exemplo? O Luan está lá de boa com um iPhone XR dele de 7 mil reais. E aí vem um coleguinha qualquer, passando no corredor da sala, esbarra na cadeira do Luan sem querer e derruba o celular. Esse celular quebra da mesma forma e se torna inútil, e você tem aí um prejuízo para o Luan de 7 mil reais, apesar do coleguinha ter feito isso de forma totalmente despretensiosa. Ele estava passando ali sem querer, esbarrou e derrubou. Veja, o que a gente vai pensar aqui? Em tese, a gente teria exatamente a mesma equação. Uma conduta, ou seja, derrubou o celular,
Foi uma conduta culposa, culpa leve, mas foi uma conduta. Tem uma culpa, culpa leve, como a gente falou, tem um dano, seu celular se tornou imprestável, e esse dano decorre exatamente da conduta culposa. Você preenche os 4 requisitos. Então, em tese, nas duas situações, a gente teria exatamente a mesma consequência jurídica. Qual seria? O sujeito que causou o dano, porque é pela extensão do dano que você mede a indenização, o sujeito que causou o dano, ele teria que pagar aqueles R$ 7.000. Mas aí vem o parágrafo único que vai nos salvar dessa incógnita de injustiça, vamos dizer assim. Por quê? Ele fala que se o juiz perceber que existe uma desproporção muito grande entre a culpa do sujeito e aquele dano que ele cometeu, então, no nosso exemplo, o sujeito, o coleguinha esbarrou na cadeira e esse esbarrar gerou esse dano de R$ 7.000 que foi o celular. Será que realmente ele foi responsável por aquele dano ali? Será que tem como você imputar nele, pagar integralmente o celular, né? Então veja que nessas situações, ou seja, quando você tem uma culpa leve, diante de um dano que foi um dano muito grande, o juiz pode ajustar o valor da indenização, mesmo que esse reduzir a indenização não seja o suficiente para pagar aquele dano. Então é como se fosse uma exceção à regra que a indenização mede pela extensão do dano. Em contrapartida, o que a gente pode concluir aqui? Vamos colocar até por escrito. Em razão disso, sempre que houver o dano, ou sempre que ocorrer o dano em razão de uma conduta dotada de culpa grave, a responsabilidade civil será de pagar a indenização de forma integral. E aí é onde eu queria chegar no raciocínio com vocês aqui. Sempre que você tiver a culpa grave, a consequência é a indenização será paga pelo valor integral do dano, ok? Tô vendo aqui que nosso bate-papo aqui vai cair. Vou abrir uma outra sala e vou chamar vocês lá, beleza? Lá no grupo da sala. Então, o que eu estava falando para vocês é o seguinte. Qual que é a razão de ser de a gente diferenciar, portanto, o dolo em dolo que a gente vai... em culpa grave e culpa leve? É porque se o sujeito ele cometeu o ato ali praticando uma conduta baseada numa culpa grave, ou seja, tendo como base que ele teve a intenção, né, a vontade direcionada para cometer aquela violação de direito causar dano, ele terá de pagar a indenização de forma integral, que é o que a gente colocou aqui. Em razão disso, sempre que ocorre o dano, em razão disso, sempre que ocorre o dano por uma conduta dotada de culpa grave, a responsabilidade civil será de pagar a indenização de forma integral. Ou seja, na total extensão do dano. Então tome bastante cuidado com isso. Quando o sujeito ele age de forma a se comportar por uma culpa grave, você tem a responsabilidade integral de pagamento do dano ali. Você vai pagar exatamente o dano que o sujeito sofreu, a vítima sofreu. Essa é a grande importância, digamos aqui, assim, da gente diferenciar essas culpas aqui. Quando falamos da culpa leve, nós estamos diante de um desrespeito a um dever jurídico de cautela. Vejam que aqui é a própria culpa que a gente conhece lá do direito penal. E basicamente ela tem os seguintes elementos, vamos dizer assim. Em resumo, é dotada dos seguintes elementos. Elemento 1, uma conduta voluntária com resultado involuntário. Então, quando a gente fala em culpa leve, você tem uma conduta voluntária, ou seja, a prática daquela conduta ela teve como base o controle pela vontade humana. O resultado é que foi involuntário, por isso que a gente fala de culpa. Quando a gente pensa na culpa grave, o resultado ele não era só voluntário, como ele era perseguido, ele era querido, ele era intencional. Quando a gente fala em culpa leve,
o resultado ele surge, ele vem de algo que é involuntário pela parte ali. O que a gente precisa ter mais? A previsibilidade. A parte ela teria que, pelo menos, ter previsto a possibilidade daquele dano ocorrer, ou seja, a conduta dela, mesmo que com resultado involuntário, existe um grau de previsibilidade ali daquilo acontecer. E aí vamos pensar aqui o último elemento, a gente poderia falar da ausência de cautela ou ausência de cuidado também com relação à prática desse ato. A pessoa não teve o cuidado, não teve a cautela, não teve o zelo, não teve a precaução necessária quando ela foi se comportar ali ou praticar a conduta qualquer. E aí nós temos, tradicionalmente, dentro da culpa, né, nós temos aquelas 3 espécies. Veja que aqui é exatamente o mesmo raciocínio do direito penal. Quais são essas espécies? Vou colocar aqui assim. Nós temos a imprudência, nós temos a negligência e nós temos a imperícia. Exatamente como ocorre lá no direito penal. A imprudência, você parte do pressuposto que houve uma falta de cuidado mais uma ação. A negligência, você parte do pressuposto de que houve uma falta de cuidado mais uma omissão. Então, o sujeito ele foi negligente quando ele deveria ter se comportado de uma forma e ele não se comportou, faltando com essa omissão um cuidado que ele deveria ter tomado. Vou dar um exemplo daqui a pouquinho, facilitar. E quando a gente fala em imperícia, é basicamente a ideia de falta de competência técnica para desempenhar determinada função. Então, a imperícia é aquela situação em que o sujeito precisaria ter uma técnica, precisaria ter um profissionalismo qualquer para agir daquela forma e ele não teve, não desempenhou aquela forma, aquela prática, aquele ato da maneira que deveria. Então, vamos pensar na imprudência aqui. Os exemplos de trânsito eles são sempre muito ilustrativos e didáticos. Quando eu falo no sujeito dirigindo bêbado, né, e é aí o entendimento consolidado já pelos tribunais, pelo Superior Tribunal de Justiça principalmente, o sujeito que dirige de forma bêbada, ele está ali sendo imprudente. Ele tem a previsibilidade aqui do que pode acontecer, óbvio que tem, mas os resultados, vamos pensar se ele atropelar uma pessoa, se ele bater o carro, enfim, todos esses resultados, eles são involuntários. E veja que quando ele dirige, ele está agindo. Ele dirige embriagado, ele age de forma imprudente. Quando eu falo em negligência, eu penso, por exemplo, no cara que vê o carro dele com o pneu completamente careca, pneu liso, e ele fala assim, dane-se, eu vou continuar andando no meu carro aqui, vai para uma rodovia, pega chuva e acaba batendo no carro de outra pessoa. Então, a negligência, ela demanda uma omissão do sujeito, né? O sujeito ele deveria ter agido para suprir aquele cuidado, aquele dever jurídico de cautela, e ele não agiu. Já a imprudência, ele deveria ter tomado o cuidado enquanto ele estava praticando aquela ação, mas ele não tomou o cuidado praticando aquela ação. No meu exemplo aqui, ele deveria ter dirigido de forma consciente e sã, sem qualquer tipo de droga, mas ele não se importou com isso. Ele agiu sem aquele cuidado que deveria ter. E aí a imperícia, ela envolve as questões envolvendo competência técnica, né? Vamos imaginar aí um médico que faz uma cirurgia sem ter a competência para fazer aquela cirurgia ali, né? O cara vamos pensar aí, tem um médico que está defendendo o isolamento, o encerramento desse isolamento que a gente está vendo, né? Aí você vai procurar no Lattes lá, o que o médico é? Ele é pediatra, ele é doutor em pediatria. Então veja, é um cara que está indicando comportamento sem ter aquela competência, né? Enquanto você tem, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, com vários médicos, vários estudiosos de vírus falando que o isolamento ele é necessário, você tem um médico que não é da área dele e ele está falando questões técnicas sem ter conhecimento daquilo. Então, dando um exemplo aqui contextualizado, para a gente poder perceber como que, às vezes, essas práticas com profissionalismo duvidoso, elas podem
acabar gerando no sujeito uma responsabilidade civil, né? Viu? Pergunta aqui, deixa eu ver. Besteira. Então vamos lá. Temos essas espécies aqui e, como eu falei para vocês, o que é importante, eu vou insistir aqui, vou colocar assim para concluir. Em regra, para a responsabilidade civil, é irrelevante se o sujeito agiu com culpa grave ou culpa leve, tendo em vista que a indenização mede-se pela extensão do dano. Entretanto, no caso da culpa leve, pode, então veja, pode, não significa deve, não significa que vai acontecer sempre. Está falando que pode o juiz reduzir o valor, ou como a doutrina gosta de chamar, o quantum indenizatório, como forma de equidade. Isso aqui é muito importante vocês terem, digamos assim, em mente e bem consolidado na cabeça de vocês, porque são várias e várias questões que colocam lá assim, a indenização mede-se pela extensão da culpa. E a responsabilidade civil se mede pela análise da culpa, pela extensão da culpa. E a gente tem a tendência muito grande de achar que isso é verdade, porque é assim lá no direito penal. Lá no direito penal, você vai medir a responsabilidade criminal do cara a depender do dolo que ele agiu, ou a culpa que ele agiu, e você tem várias possibilidades de dosar a pena dele de acordo com a reprovação daquela conduta. Aqui no direito civil, vocês têm que lembrar, e eu insisto, o foco é na vítima. Então, mesmo que o sujeito tenha agido de forma culposa, sem ter ali intenção de provocar o dano, se houve um dano, você tem que pensar na vítima. A vítima está pouco importando. Vamos pensar, o Luan, ele está pouco importando se você pegou o celular porque você odeia ele e jogou o celular no chão, ou se você esbarrou e derrubou o celular dele no chão. Para ele, pouco importa. O que ele quer é que o celular dele de R$7.000 que quebrou seja consertado ou que dê outro celular para ele. E é esse o foco que a gente tem na responsabilidade civil. Então são muitas questões que pegam esse artigo 944, eu vou insistir nele aqui, artigo 944 e parágrafo único. Eu cansei de ver, e quando a gente for estudar questões, eu vou mostrar isso para vocês, questões que colocam assim, a indenização mede-se pela extensão da culpa, e está errado. Por quê? Para que a gente analisa culpa leve e culpa grave? Tão somente para verificar se é possível o juiz mexer no valor indenizatório aqui. Porque se for culpa grave, a indenização é integral. Você vai pagar exatamente o dano que a parte sofreu. Agora, se for culpa leve, pode, e aí eu até destaquei aqui, pode o juiz reduzir. Não significa que ele vai reduzir sempre. Ele pode reduzir. E é exatamente por isso que a gente diferencia. Qual é a diferença se o sujeito agiu de forma imprudente, negligente ou imperito? Não há diferença nenhuma. Isso aqui tudo é uma diferenciação que a gente vai dizer assim, uma diferenciação didática, para você compreender melhor o assunto, para você ver que existe essa diferença e para você poder enquadrar fatos, situações fáticas na teoria da responsabilidade, aqui não só civil, como também na responsabilidade penal, ok? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir falando do nexo causal, seguir falando do dano, e é aqui no dano que a gente vai focar nossa atenção, e aqui nós vamos ficar um bom tempo, né? Eu diria que é o principal elemento da responsabilidade civil atualmente. A responsabilidade civil, atualmente, ela gira em torno do dano, então nós vamos falar muito do dano, nós vamos aprofundar bastante no dano, mas por enquanto é o nexo causal, a gente vai ver na próxima aula, e o dano também, acredito que na próxima aula a gente já consegue entrar no dano amanhã. Então, em resumo, era isso a aula, só para lembrar aí o que a gente viu. Estamos falando dos elementos da responsabilidade civil, falamos primeiro da conduta, falamos da culpa, que é o grande diferencial da responsabilidade civil subjetiva para objetiva, que é o tipo de responsabilidade que a gente vai estudar lá na frente.
quando estivermos trabalhando com outras possibilidades de responsabilidade. Lembrar aqui que quando você fala de culpa, tem a culpa grave, que é a intencional, que vai ter como consequência a indenização de forma integral, e tem a culpa leve, que está dentro dessas espécies aqui que a gente vai chamar, né, negligência, imprudência e imperícia. E a grande razão de ser para essa diferenciação é que se o sujeito agiu com culpa leve, você tem a possibilidade do juiz reduzir o quanto indenizatório ali, a depender da situação. Beleza?